Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos que aqui estão, presentes, para mais uma noite de estudo. Hoje, particularmente, uma noite que me deixa bastante feliz. Acredito que os estudos fluirão de uma forma muito dinâmica, porque nós iniciamos, na parte de perguntas e respostas. A exemplo do modelo antigo, de 1857, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, foi construída da mesma forma, e aí os encarnados da atualidade não economizaram, nas perguntas referentes à construção, e é isso que nós estudaremos hoje, junto com as respostas, que os irmãos espirituais deram referente a cada tema, Então, que Deus possa vigiar os nossos trabalhos para que ele aconteça sempre para a construção da humanidade. Muito bem, soltaremos o audiolivro. Gostaria de elogiar o pronto preparo, do irmão da tecnologia Milton, que nos permitiu essa ferramenta linda, de auxílio em nossos estudos. Pode começar, irmão. Parte 1. Doutrina dos Espíritos. Capítulo 1. Complementação. Propósito da obra, atualização da doutrina, escolha dos encarnados, consolação, religião não pode causar divisão, globalização. 1. Propósito da obra. 1. Com qual propósito foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857 por Allan Kardec? Libertar os encarnados através da verdade, instruí-los e, consequentemente, levá-los à prática do bem. É uma pergunta que parece óbvia, mas ela nunca foi feita anteriormente, Com qual propósito que Allan Kardec lançou o seu livro em 1857? Qual era a intenção do codificador, de lançar um livro que viesse a trazer tantas questões que causariam polêmica em sua época, Por quê? Então aí tem uma importante resposta do nosso irmão espiritual que diz: libertar os encarnados através da verdade. Vamos começar por aí. Então, o que é libertar através da verdade? Isso significa que a verdade, as colocações que estão mais próximas à verdade, nos libertam. Nos tiram da prisão do achismo. Nos tira da prisão de uma fé cega. Nos tira da prisão de um Deus punitivo. Então, a libertação dos encarnados dependia de fazer as perguntas certas e ter as respostas certas. Esse foi o primeiro propósito, E aí, é claro, a hora que eu liberto o encarnado através da verdade, eu instruo, crio uma instrução, então ele aprendeu com aquilo, e, consequentemente, que esse é o principal objetivo, leva à boa prática, a prática do bem. Então, toda a codificação foi criada para gerar uma boa prática. Olha que interessante isso. Uma resposta simples, mas que dá um debate frutífero, As mais de 1000 perguntas da primeira obra, todas as obras, a Gênese, a própria Bíblia, que veio anterior ao Livro dos Espíritos, é feita e construída para levar o homem à prática do bem. Ou seja, nunca vamos nos esquecer disso. A religião é um caminho para levar o homem à prática do bem. Não é a religião que é a prática do bem. A religião é o meio para a boa prática. Portanto, precisamos aprender a respeitar as outras crenças, as outras religiões, porque elas também são meios de levar à prática do bem. Precisamos também respeitar aqueles que não querem ter uma religião, porém praticam a caridade. A caridade é a sua própria religião. Então, olha como uma resposta que aparentemente é simples,
nos dá 7 minutos de debate. Né? Por quê? Porque é profundo, né? É uma intenção bastante audaciosa. Ter um livro que liberte o encarnado, instrua-o e o leve à prática do bem. Pode seguir. Claro. Boa noite a todos. Eu estava, assim, estudando um pouquinho hoje, né? Um pouquinho mais além da conta. E aí eu escrevi umas palavras que eu vou ler, aí vou, claro, logicamente, submeter a razão delas, aí a opinião de quem quiser complementar. Então, minha resposta começa assim, meu comentário. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Está em O Livro dos Espíritos, dito por Espírito de Verdade, Paris, 1860. Pausa para uma boa complementação. Primeiro, parabéns pelo seu estudo e pelas suas anotações, né? São ações que enriquecem muito o nosso estudo. Vamos entender o que é cristianismo. Importante, né? O que é cristianismo? Quais são as religiões cristãs? O que é ser cristão? Alguém? Seria seguir os ensinamentos do Cristo, os exemplos de Jesus? Não necessariamente seguir, porque senão não teríamos nenhum cristão na Terra, né? Mas é acreditar nos ensinamentos de Jesus e acreditar que os exemplos que Jesus deixou são os mais próximos da lei divina. Então, cristianismo é isso, né? Mas vamos agora apenas complementar, né, o que estava na primeira obra, rebater com uma pergunta. Eu gostaria de deixar essa pergunta em aberto. Qual que era a religião de Jesus? O amor. Qual era a religião de Ele era Jesus? judeu. Qual, Afonso? Judeu. Era judeu, seguia o judaísmo e todos os seus ensinamentos foram em cima do que era antes ensinado pelo judaísmo. Ele trouxe uma renovação de alguns conceitos, mas ele mesmo diz, eu não vim desfazer a lei, sim cumpri-la. É preciso discordar e isso vai dar um debate muito frutífero. Jesus não tinha religião. É claro que Jesus não veio refazer a lei, até porque a lei é de Deus. Ele veio vivenciá-la. Entretanto, Jesus não tinha religião, porque se Jesus seguisse o judaísmo, ele não teria por que implementar uma nova semente no universo. Ele não teria por que ter sido caçado pelos próprios judeus. Ele não teria por que ter sido morto, crucificado, né? Então vamos entender que não. Jesus era judeu, né? Assim como Allan Kardec era cristão. Olha que interessante. Não deixava de ser, mas propriamente não era. Então, o que tem dentro do Espiritismo de 1857 que contradiz a Bíblia? Quem aqui arrisca? Qual parte que existe dentro das obras básicas que vai contra a Bíblia? A Bíblia eu não digo, mas a Igreja Católica, sim, a reencarnação é a principal diferença. É que a Bíblia cita casos que a gente pode entender como reencarnação. Pois é, então é a diferença que é enfatizada. Entretanto, tudo, principalmente a obra que eu acho uma das mais belas das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele é uma reprodução, uma explicação da Bíblia, explicando as parábolas, explicando as passagens, explicando as preces.
Então, vamos entender que a história é a mesma, é uma só, irmão Afonso, desde do judaísmo e até mesmo antes dele, né? Vamos entender o que antecedeu o judaísmo, né? Até os dias atuais, as novas religiões vêm como transformações. Mas Jesus, é interessante isso, que Jesus deixou tantas coisas estabelecidas na Terra, mas não deixou religião. Jesus, em nenhum momento... Isso é lógico. A religião baseada nos ensinamentos de Cristo é posterior. Paulo, sim, é cristão. Agostinho de Hipona definiu várias regras para o cristianismo, né, para o catolicismo, principalmente, que foram usados depois no catolicismo. Mas Cristo, ele não falava em nome dele, né? Ele falava em nome do amor. Agora, a gente pode dizer que o espiritismo trazido por Kardec, ele é cristão? Nós podemos dizer que o espiritismo não foi trazido por Kardec. O espiritismo foi trazido pelos espíritos. Foi codificado por Kardec quando estava encarnado, né? É importante essa diferença, irmão Afonso, porque senão seria fruto da imaginação de Kardec, não é verdade. Kardec só fez a codificação, e é um trabalho árduo, né? Mas de codificação. Claro, com certeza. Tanto que existem diversas exaltações do cristianismo no próprio espiritismo, né? Jesus é visto como um espírito de muita luz pelos espíritas. Você há de convir, né? Jesus é visto como uma referência, ele consta em todas as obras básicas, sempre em ênfase, né? A diferença é que não apenas e tão somente Jesus é que é exaltado no Espiritismo, né? No Espiritismo existe uma exaltação de todos os espíritos de grande envergadura que vieram para a contribuição da humanidade. E propriamente esses espíritos que mais se comunicam nas obras básicas são os espíritos que seguiram Jesus, são os apóstolos. Então você pode ver as grandes participações das obras básicas são de Paulo de Tarso, aí eu digo também os apóstolos modernos, né? Santo Agostinho e assim sucessivamente. Então você tem Vicente de Paula, você tem diversas participações nas obras iniciais que unem a questão filosófica, né? O que é a filosofia contida nas obras básicas? A reflexão sobre os temas, com as questões cristãs. Mas é importante nós linkarmos Jesus com nenhuma religião, porque se ele não tem nenhuma religião, significa que todas estão certas. Essa é a grandeza de Jesus. Jesus é aquele espírito que consegue ser amado por toda crença. Desde que você tenha uma crença, você acredita em Jesus. E é interessante que isso não acontece apenas com Jesus. Olha os seus discípulos. Vamos falar de Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, na Capela Sistina, é exaltado. Você vai no Vaticano, você vê, o que você mais vê são estátuas de Santo Agostinho. Se você vai no Evangelismo, Santo Agostinho é citado absolutamente em todo o Evangelho, na Bíblia, e assim... minto, na Bíblia não, mas ele é preparado para ele na Bíblia e citado nas novas colocações pós-Bíblia, porque Santo Agostinho é de 300 e pouco após o nascimento de Cristo. Se você vai em outras culturas ou crenças, como por exemplo o umbandismo, Santo Agostinho é estudado como uma forma de comunicação avançada. Então, seja qual for a religião, Aurélio Agostinho de Hipona, né, a cidade natal, ele é visto e exaltado como um espírito de luz. Paulo de Tarso, da mesma forma. Então, olha que interessante isso. São espíritos que, independem da religião, eles unificam todas as religiões. Eles unificam todas as formas de pensar, cada um interpreta da sua forma, mas todos os valorizam. Mas aí existe uma injustiça com um deles. Eu gostaria de comentar sobre isso. Moisés. Como Moisés é visto pelas religiões? Alguém? Afonso? Moisés, ele é visto como o primeiro grande profeta do judaísmo, né? E como um grande profeta pelo Islã e pelo cristianismo.
Você acha que o respeito que Moisés tem no Islã, que Moisés tem no judaísmo, né? É o mesmo que ele tem no cristianismo? Não, em absoluto. Ele tem um respeito muito maior no judaísmo do que tem no cristianismo. Então Porque vamos entender. o cristianismo ele é muito mais focado em Cristo e no Novo Testamento. Então, em Moisés é só uma referência, é muito mais uma referência histórica dos primeiros mandamentos do que o principal precursor, diferente do judaísmo, né? No judaísmo, Moisés é tido como o grande profeta. Pois é, e aí entra uma questão importante. Essa diferença não deveria acontecer. Moisés é Moisés em qualquer que seja a religião. O próprio cristianismo referencia muito pouco Moisés e os seus traços. Entretanto, Moisés foi imprescindível para os passos de Cristo. Então, houve uma cisão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E é como se o Novo Testamento fosse contra a lei mosaica, né? Como vocês têm esse termo, né? Se Moisés fosse o profeta do Deus punitivo e Cristo fosse o profeta do Deus reconfortante. E não deveria ser. Estamos falando de épocas diferentes. Até respondendo o interior da mente de cada um de vocês, tá? Moisés é 2000 anos antes de Cristo. Jesus, então quer dizer, 2000 anos depois. A distância de Moisés para Jesus é a mesma distância de Jesus para a nossa atualidade. Então você imagina a grandiosidade do espírito de Moisés para receber as leis do mensageiro de Deus, a voz de Deus na árvore, e começar a pregar as leis de Deus 2000 anos antes de Cristo. Então, eu acredito que há sim uma injustiça com Moisés na história das religiões. Todas deveriam tê-lo como uma referência de espírito. Um espírito que, logicamente, agora eu vou falar, vai ofender o coração de vocês, mas eu quero que vocês raciocinem. É um espírito mais avançado que o próprio Jesus. O espírito que recebe as leis de Deus 2000 anos antes da existência de Jesus e ao desencarnar continua evoluindo, como nos ensinado, é um espírito mais avançado que Jesus. E aí quando Jesus vem à Terra, claro, um espírito extremamente puro, avançado, né? Quando Jesus vem à Terra, ele vem contando com o aprendizado e com o legado que Moisés deixou. Mas Jesus é o espírito mais próximo de nós. É a nossa referência, existe um carinho muito grande. É por isso que a exaltação de Jesus. Mas existe uma confusão dentro da cabeça de alguns cristãos de confundir Jesus com Deus. Jesus e Deus não são a mesma coisa. Jesus é uma criatura de Deus, assim como nós. Deus é o criador de todas as coisas. E é uma confusão à toa. Porque o próprio cristianismo defende Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu não estou falando que o erro está em exaltar Jesus. Eu acho que o erro está em minimizar o valor de Moisés. Ambos deveriam ser exaltados grandemente. Quem de vocês tem o hábito de fazer prece para Moisés? Olha que interessante isso. Difícil, né? Você fala, quem costuma, que antes de dormir, rezar para Moisés, que Moisés me proteja? Olha como a cultura trabalha a mente humana. Você reza muitas vezes, por exemplo, para um apóstolo de Jesus, um homem que até os seus 30 anos foi imperfeito ao máximo, muitos deles eram caçadores de fiéis, e não ora para um Moisés, não ora para outros espíritos que antecederam Jesus e de grande... Por que isso? Porque houve
uma confusão na história. Então vamos respeitar esses irmãos que imortalizaram o seu espírito diante da grandeza. Marcos está perguntando se Jesus pode ser a reencarnação de Moisés. Não, Marcos. Moisés é um espírito, Jesus é outro espírito. Moisés provavelmente não teve reencarnações após a sua passagem na Terra. Ela foi tão grandiosa que ele já eternizou-se como espírito, né? Vamos entender que nós precisamos reencarnar quando temos provas ou expiações a cumprir. Quando não temos, não precisamos mais, ficamos no nosso estado espiritual. Outro ponto, né, que nós muitas vezes confundimos como espíritas é achar que, por exemplo, um espírito grande é a reencarnação de outro, né, como várias vezes foi dito. Então, por exemplo, será que Allan Kardec reencarnou em Chico? Meus irmãos, não pode haver dois espíritos que fizeram a coisa certa. Então, assim, são espíritos diferentes, até com perfil diferente, com bagagens diferentes. Quando você pega, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, era um espírito amoroso, carinhoso, muito humilde, estudioso, mas dentro do silêncio. Hipólite era um espírito forte, né? Um espírito que lecionava, um espírito de garra, mas completamente cético, com muito menos fé do que Chico Xavier, né? E precisando provar muito mais as questões aos quais era submetido, né? Então, todas essas questões mostram diferenças de características de personalidade, mostram as diferenças que existem entre os espíritos, né? Então, essas analogias não existem, mas o que existe é fato, são espíritos que passaram pela história e merecem o nosso respeito, né? Pois não? Claro. Encontrei nestas palavras o que para mim vai ao encontro da resposta dos espíritos à questão número 1. Libertar os encarnados através da verdade, através do conhecimento que possamos ter do cristianismo, pelo exemplo que Jesus nos legou, disseminando as leis de Deus. Instruir. Temos mais chance de ser bem-sucedidos na caminhada se delas conhecemos as dificuldades, as vicissitudes e, por que não dizer, as recompensas. Prática do bem. A prática do bem que quero fazer, eu também quero que o meu irmão a faça. Assim, coloco a engrenagem para rodar, tornando a resposta um grande trabalho. Libertar meus irmãos, instruir os meus irmãos e levar os meus irmãos à prática do bem. Perfeito, muito bem colocado, irmão. Muito obrigado pelos seus comentários. Estão corretos, tá? Eu só abriria a palavra cristianismo, não que eu vá contra ela, né? Mas assim, abriria para todos aqueles que praticam o bem e exemplificam os passos de Jesus Cristo, muitas vezes até sem mencioná-lo, né? Vamos entender que existem crenças que não são cristãs, mas são benéficas. Existem crenças, principalmente em regiões orientais, que não seguem o cristianismo, mas que são benéficas e praticam a caridade, o amor e o culto ao próximo, né? E às vezes você diz assim, mas podem ser pouca a parcela da população que adere a essas crenças. Não, meus irmãos, 1/3 do planeta está no Oriente. Não se esqueçam disso. Vocês veem apenas a gota do oceano. Vamos falar que o espiritualismo, através, por exemplo, do hinduísmo, do budismo, tem mais de 3 bilhões de seguidores no mundo. Então, olha a força dessas religiões, enquanto, por exemplo, o espiritismo, nos dias atuais, corrigindo, deve ter 14 milhões de seguidores no mundo. A grande São Paulo. Pois não. E também pela antiguidade, né, do budismo, do hinduísmo, né? Pela antiguidade e pela ligação com as questões energéticas, vibracionais, mas levando ao raciocínio. É interessante que quando você estuda
o hinduísmo, o budismo, você vê religiões que levam o ser humano ao equilíbrio. Mas é um equilíbrio racional. Não existe nada de extraordinário. Então faz sentido para os praticantes. Então, por exemplo, temos aqui dentro da equipe pessoas que praticam o yoga, né? O irmão Rodrigo pode até falar da sua vivência. A prática da meditação, quando você cria uma meditação, quando você olha para o seu eu interior, sente as sensações do seu corpo, aprende a controlar o seu corpo, são práticas que levam o ser humano a um estado mais próximo do seu estado espiritual. É por isso que essas crenças trazem tantos adeptos, né? São crenças da conservação, não tem nada de errado com elas, né? Não tem nada de errado. Pode falar. Boa noite, irmão. E o principal aprendizado que eu tenho levado para a minha vida é aprender a respirar. Hoje o ser humano ele não tem paciência para respirar e faz toda a diferença. Pois é, esquece até de respirar, né? E olha como é importante respirar, né? Fica 2 minutos sem, né? Você vem para o lado espiritual. Então, faz todo sentido. Entretanto, é diferente do kardecismo, né? Como vocês defendem. Quando nós falamos do kardecismo ou espiritismo codificado por Kardec, nós estamos falando de algo que traz também essas energias, essas sensações, essa meditação, aliado a um raciocínio importante e principalmente a uma investigação, né? Uma curiosidade diante de todas as questões humanas. E pode ser muito interessante para aqueles que se interessam, né? Esse propósito foi alcançado? Sim, obviamente que depende do livre-arbítrio de cada indivíduo, mas tudo está nos planos de Deus. Diante disso, é necessário complementá-lo? Sim, as comunicações e formas de entendimento modificam-se com o passar do tempo, e é importante que os ensinamentos acompanhem essas mudanças. Bom, no primeiro trecho existe a pergunta dos encarnados se o propósito da primeira obra foi alcançado, né? E aí o irmão espiritual responde que sim, mas é claro que depende do livre-arbítrio para que ele seja alcançado na sua totalidade, ou a velocidade em que ele é ou não é alcançado, né? E aí existe uma subquestão que pergunta se, diante de ter sido alcançado, né, se é necessária uma complementação. E aí a resposta vem como: sim, as comunicações e formas de entendimento modificam-se com o passar do tempo. E é importante que os ensinamentos acompanhem essas mudanças. Eu gostaria que a equipe me desse alguns exemplos de mudança de entendimento, de compreensão, de 1857 para 2023. A própria linguagem filosófica, porque antigamente se usava muito da filosofia, não que ela esteja démodé, mas os tempos atuais as pessoas não ficam tanto tempo usando da filosofia para pensar, que eu acho que deveria até pensar mais, que é muito bonito filosofar, e acaba filosofando, dando dubiedade de entendimento, o que leva a algumas questões, eu falo até por mim mesma, da gente de repente analisá-las da forma que nos convém. Quem mais? Irmão, hoje as superproduções, né, cinematográficas, a gente vê tantos filmes aí que levam o assunto espiritismo, então eu acho que fica fácil para os mais jovens entenderem o que é a doutrina. Paulo? Essa é uma colocação, não sei se está dentro do contexto, meu irmão. Eu imagino, como o Rodrigo falou, que hoje o conhecimento está mais difundido através de filme, de literatura, de tudo. Então, não se estranha tanto uma palavra espírito. Mas eu imagino, há 164 anos antes do complemento, como era se falar de um espírito para umas pessoas assim muito travadas na religião da época. Bom, respondendo a sua pergunta, era queimado na fogueira ou internado em sanatórios. Quantos foram, né? Quantos médiuns incompreendidos foram mortos por
por falta de conhecimento na história da humanidade. E aí vamos voltar, a mediunidade ela é tão antiga que hoje nessas superproduções cinematográficas que vocês assistem, vocês podem ver, por exemplo, filmes em que mostram pessoas antes de Cristo com previsões, prevendo. O rei sempre tinha um aliado, né, um médium aliado que dizia e tudo mais. Então, perceba que o sobrenatural sempre existiu na história, mas, na verdade, não, o que Kardec trouxe ao mundo é que não é sobrenatural, é natural. Né? É uma faculdade humana. E é essa a beleza do Espiritismo, trazer a normalidade aquilo que vivia na paranormalidade. Por que mais vocês acham que mudou, né? Por que vocês acham que a humanidade precisa de um complemento? O que mudou na forma de pensar? Vamos lá. Aí eu sei que mudou, mas eu não sei se alcança esse último colocação sua na forma de pensar, né? Mas no Livro dos Espíritos, a primeira obra diz que nós não podemos observar as moléculas em movimento. E recentemente, coisa de 3 anos atrás, foi até filmado moléculas em movimento, através de pesquisas científicas. O que você colocou mostra que se a ciência atualiza, os ensinamentos precisam acompanhá-la. Portanto, os avanços científicos também mudaram muito de 1857 para cá, e o Espiritismo precisava acompanhar essa mudança. Né? Quando você fala da filosofia, né, a filosofia ela deixou de existir da forma que ela estava condicionada a existir por conta do valor que ela deixou de ter até nas questões materiais. Né? Então, hoje, por exemplo, você vê que a filosofia é muito pouco valorizada. Naquela época, poucas pessoas tinham acesso à alfabetização, e as que tinham entravam de cabeça. Então, cabiam a elas, a esses poucos seres, estudar e dar continuidade à literatura humana. Hoje em dia, todo mundo tem acesso. Agora inventaram a inteligência artificial, que o ser humano põe a pergunta, vem a resposta já pesquisada, sem que precise pensar para isso. Eu sei que isso às vezes pode parecer um retrocesso para vocês, mas na verdade é o mundo que está se condicionando dessa forma. E as gerações que estão vindo irão trabalhar desta forma. Você pode pensar da seguinte forma, mas isso não vira nada, meu filho não sai do computador, fica jogando. Hoje em dia, dependendo da forma que você joga, você ganha mais que um grande empresário. Você é remunerado por isso. Tem gamers, hoje em dia, por exemplo, bilionários, com canais no YouTube onde a pessoa vê como ele joga. Hoje tem pessoas, por exemplo, que sem sair de casa vendem produtos para o mundo inteiro. Então você imagina o que é valioso? Depende. Valioso materialmente, eu tenho que confessar, a filosofia não é mais. Culturalmente, acredito que sempre será valiosa a filosofia, culturalmente. Entretanto, para quem? Para quem? Olha a forma com que, por exemplo, as produções chegam até vocês. Vocês precisam imaginar uma história muito bem narrada, ou o computador já te mostra isso? Quando você assiste um filme, por exemplo, vou usar um filme novo aí, Avatar. Você imagina o que precisaria ser escrito para você imaginar todo aquele cenário, todas as emoções que precisariam ser inseridas para você conseguir visualizar um Avatar? E hoje você liga a TV e vê. São outros estímulos. Então, esta obra veio com palavras simples, direta, de uma forma lógica, porque atende a demanda da atualidade. A atualidade está assim, não tem tempo para ler 40 linhas o mesmo sentido.
quer saber em uma ou duas. Agora, vocês acham que é fácil sintetizar uma informação? Vocês acham que é fácil falar muito em poucas palavras? Quem aqui se arrisca? Eu gostaria de um desafio. Quem acha que é fácil o poder de síntese? Muito bem, todos sabem então que é difícil, né? E esse poder de síntese mostra e traz a característica do espírito, até mesmo fazendo você filosofar em pequenas orações, entendendo o conteúdo dela como um todo. Pois não. Uma colocação, meu irmão. Eu imagino, por exemplo, a evolução, Moisés, que ele tinha que começar a falar de Deus numa época que cultura zero, nada. Depois, 2000 anos, Jesus já pegou, pelo menos os judeus já tinham, já liam, já tinham uma Bíblia, né? Torá. Depois Kardec. E hoje? Então, as dificuldades, né? Como isso evoluiu. Mas quando você pega na elaboração dos textos, chegou ao ápice na época de Kardec e está regredindo nos dias atuais. Então, a complexidade de uma escrita da Gênese é muito maior do que de um livro científico da atualidade. A complexidade. Então, a humanidade fugiu da complexidade. Ela está indo na praticidade. Hoje, o ser humano busca o mais simples, o mais fácil, e não o mais elaborado. Perceba as coisas que fazem sucesso na Terra. São as coisas do caminho curto. Aquilo que facilita, os ícones, os aplicativos que são mais fáceis de você clicar, de você ir e fazer. Você acha, por exemplo, que um psicólogo hoje, nos dias atuais, que vai fazer a sua consulta, ele consegue tratar o paciente por 10 anos no modelo antigo, levando o paciente a interpretar, ou ele tem que ser mais rápido e efetivo, senão o paciente o troca? Não tem paciência, nem para ser tratado. As pessoas hoje buscam resultado. Resultado de algumas coisas que muitas vezes precisam do tempo para ser geradas. Mas o ser humano busca resultado. Ou vocês acham que não? Vamos lá. Nota: a intenção jamais será contestar o que já foi escrito, e sim afirmá-lo com mais clareza e objetividade, para que não haja dubiedade de entendimento, trazendo a verdade de modo mais explícito, com o intuito de promovermos a prática outrora exemplificada pelo Mestre Jesus. 2. Quando a primeira obra foi lançada, o intuito era a criação de uma nova religião? No lançamento da primeira obra, a intenção era auxiliar na transformação da humanidade mediante o conhecimento, fazendo-a abdicar do orgulho e do egoísmo, potencializando a prática do amor através da caridade. Toda religião criada com o intuito de agregar, ao invés de segregar os encarnados, é positivamente encarada. Muito bem. Então, deu para perceber, né, que a resposta do nosso irmão espiritual foi que não foi para criar uma nova religião, né? E, propriamente, o espiritismo, como o próprio nome diz, é um estudo dos espíritos, ou seja, foi ter a informação que os espíritos teriam nos trazer, né? E eles nos indicaram, né, naquela época, que o orgulho e o egoísmo, que eram as maiores chagas da humanidade, que deveriam ser combatidos, que deveriam ser
desfeitos, né, através do nosso amor, da nossa caridade, da nossa humildade, né? E ainda nos complementou que toda religião criada com o intuito de agregar ao invés de segregar é positivamente encarada. Ou seja, o próprio Espiritismo defende a pluralidade de crença desde que seja para o bem. E o Espiritismo trouxe isso, essa veia, eu acho que é isso que é o carisma do Espiritismo, está contido, né? Na parte de fazer com que todas as religiões sejam simpatizantes. Pode perceber que os católicos são simpatizantes do Espiritismo, alguns evangélicos são simpatizantes do Espiritismo. Por que isso acontece? Porque o Espiritismo, olhado de fora, ele é muito acolhedor. Né? Porque o Espiritismo, ele vem, então a pessoa, por exemplo, às vezes é católica e vem tomar um passe numa casa espírita, não vem? Ou ela é evangélica e vem tomar um passe. Por que isso acontece? Alguém sabe me explicar? Claro. Na própria primeira obra, ela afirma que fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo. Então, sempre deixou isso em aberto, que está aberta a todas as religiões, não firmou-se uma doutrina, não propriamente uma religião em si. Quem mais? Vocês acham que o espiritismo é acolhedor? Alfonso? Sim, eu acho que a maneira do espiritismo tratar de outros e tratar justamente na questão que não coloca como uma religião, ele tende a acolher. E o brasileiro, principalmente, né, eu acho que aí, julgar pelo aquilo que eu conheço, pela criação, pela formação do povo, ele é muito necessitado desse acolhimento, desse carinho. E o Espiritismo responde muito essa necessidade, principalmente no que se refere à bênção e ao apoio material. Perfeito, irmão. É exatamente isso. Agora a pergunta é: nós espíritas somos acolhedores para conosco? Será que o movimento espírita é tão acolhedor quanto o espiritismo é para com as demais religiões? E aí fica a reflexão. Isso não é uma pergunta que terá resposta, não, mas fica a reflexão. Se nós não precisamos começar a utilizar do exemplo que nós tanto seguimos e que tanto pregamos para com as demais religiões. Nós temos que sair da pseudo-amorosidade, da pseudo forma amena de tratar e sermos de fato acolhedores, né? Acolhedores para com todos aqueles que pensem de forma diferente ou que sigam uma religião, uma doutrina diferente da nossa. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Né? E Jesus nos ensinou isso o tempo todo, né? Desde a sua vida até a sua morte. E durante a sua vida, né, Jesus teve diversas passagens onde os pecados, né, que pregavam como errado, né, certo e errado, então os pecados eram vistos, né? Então as prostitutas, né, os ladrões. E olha como Jesus reagia. Olha como Jesus nos ensinava quando acontecia de cruzar em seu caminho pessoas que estavam cometendo erros ao invés de acertos. Então, você acha que os espíritas não deveriam se espelhar nisso? E Jesus não só defendia as prostitutas, por exemplo, como dizia o seguinte: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mostrando que o julgamento é pior do que a ação. Não é assim? Sigamos. Pois não. O senhor falou num tema que eu acho que é a principal diferença entre Jesus e Moisés. Por favor, me corrija se eu estou errado. Moisés, ele tirou o povo do Egito, levando à Terra Prometida,
E quando ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei, ao voltar, ele encontrou um povo idolatra. E aí ele tomou a atitude de vagar com esse povo 40 anos pelo deserto, no sentido de quebrar uma geração, tirar aquela geração idolatra do Egito, que tinha nascido no Egito, para uma geração nova que teria, de certa maneira, esquecido essa idolatria original. E ele, quando chegou na Terra Prometida, não lhe foi permitido entrar nesse local, porque ele tinha cometido um crime. Quando ele estava no Egito, ele tinha matado um egípcio ao defender um concidadão. E Jesus, ao contrário, em momento algum, em seus ensinamentos, ele justifica uma atitude rude para poder... não usa de uma atitude rude para justificar um ensinamento posterior. Isso não torna Jesus maior do que Moisés? Não, meu irmão, torna o povo que Jesus vivia mais civilizado do que o povo que Moisés vivia. O contexto de Jesus mais civilizado do que o contexto de Moisés. Quando você volta 2000 anos antes de Cristo, você está falando de bárbaros, meu irmão Afonso, de pessoas que não tinham noção, a mínima noção de que era uma civilidade, entendeu? Então, assim, diante deste povo e da brutalidade, do primitivismo daqueles que habitavam a época de Moisés, Moisés foi muito grande. E depois, quando Jesus veio à Terra, 2000 anos depois, né, estamos falando de um povo um tanto quanto mais civilizado. E civilizado por quê? Por medo de Deus. O freio da humanidade foi Deus por 2000 anos. As pessoas eram controladas e arrebanhadas pelo Deus punitivo. Eu não tiro de maneira alguma a grandiosidade de Moisés. Eu acho que Moisés ele teve a sua importância, porém, ele trouxe esse Deus vingativo, esse Deus que tinha uma ascendência quase que militar sobre o seu povo. Enquanto que Jesus não, ao contrário, ele trouxe um Deus que era pai e que todos deveriam se tratar como irmãos. Quando a gente coloca os mandamentos que Cristo colocou, ele fala em três maneiras de amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor a si próprio e amor ao próximo. Então, é uma mentalidade muito diferente da de Moisés. Concordo plenamente que tem uma diferença de mentalidade do povo muito grande entre um e outro. Mas eu não consigo ver, como o senhor colocou mais cedo, de que Moisés estaria num grau superior a Jesus. Estamos falando de 2000 anos, e apesar de aproximarmos muito a época de Cristo com a época mosaica, 2000 anos é uma longa jornada, né? Muita coisa modifica-se em 2000 anos, né? Tanto que a história pode também estar contada em trechos, né? Você não consegue ter relatos fidedignos do que acontecia na época mosaica, né? O que você tem são escrituras ainda em madeira, pedra e muito pouco mencionadas diante da veracidade dos fatos. Mas uma coisa que eu garanto, meu irmão, é que Moisés contribuiu e muito, né, para a história da humanidade, assim como Jesus também contribuiu e muito para a história da humanidade. Entretanto, nós não podemos deixar de considerar a época dessa população. E agora eu vou voltar aos dias atuais, irmão Afonso, te provocando numa seguinte questão, tá? Por que hoje, na atualidade, vocês precisam deixar algumas pessoas presas? Porque esse mundo ainda está muito imperfeito.
Está precisando demais que as pessoas pensem no coletivo e não na individualidade. Mas por que você tem que prender um ser humano e trancafiá-lo muitas vezes até o último dia da sua vida? É um Está julgamento mutado. muito mais social do que filosófico, ou, se a gente for colocar, cristão, né? Mas se você chegar num serial killer que, por exemplo, tem o hábito de assassinar crianças e dizer para ele que ele precisa mudar de vida, explicar que não está certo o caminho, não resolveria? Eu diria que já teve situações que resolveu, mas ainda acho difícil isso tornar-se comum, como gostaríamos que fosse. Gostaríamos que nem existisse o serial killer, né? Muito menos que fosse necessário trancafiá-lo ou mesmo mudar a sua maneira de pensar. Pois é, mas eles existem. E o que nós fazemos diante da nossa limitação é trancafiar ou prender ou limitar a liberdade daquilo que nós não somos capazes de controlar. Isso em 2023. Por que você acha que deveria ter sido diferente em 2000 a.C., onde a humanidade inteira era bárbara, onde a barbárie imperava, aonde, agora contando de forma mais completa a sua história, irmão Afonso, que é muito bem colocada, por sinal, quando ele sobe ao monte e pega os mandamentos, né, dados na árvore que pega fogo e tudo mais, né, existem até especulações que tenha sido mensageiro de Deus, né, o arcanjo Miguel, né, que passou as mensagens e tudo mais. Quando ele chega lá embaixo, o que ele vê? Você lembra dessa parte da história? Ele vê a idolatria em cima do bezerro de ouro. Quer dizer, tudo aquilo... Então pensa que era uma subida fácil também, tá? Subir um monte e voltar com um torrão de pedra na mão e os ensinamentos das palavras sagradas, dos mandamentos de Deus, não fizeram com que as pessoas aprendessem o mínimo necessário. Então, causa, né, causou uma revolta interna em um ser que buscava e tinha uma evolução maior que os demais. Mas aí você pode entender e interpretar a história de Moisés após esse trecho, né, e entender que Moisés andou e propagou muito mais o amor do que a dor, né, em seu povo. Inclusive aquela passagem do mar, né, que vocês devem conhecer, né, onde ele separa as águas para que o povo possa passar, né, para que o povo possa passar o Egito, né, para que as pessoas possam migrar naquele trecho. Esse poder dessa coincidência toda que aconteceu, esse poder, ele só é dado ao espírito que mereceu, né? Deus só dá um poder desses a quem mereceu. E na história da humanidade só tiveram dois que tiveram esse poder: Moisés e Jesus. Um separou a água, o outro andou sobre as águas, curou. Ambos curaram, né? Moisés também curou muitas vezes. Mas só dois tiveram esse poder, então nós temos que exaltá-los. Não vamos minimizar Jesus, vamos engrandecer Moisés. Então fica aí a tarefa para a semana, né, para que os irmãos possam fazer uma prece, né, para Moisés, agradecendo a ele pela sua contribuição, né, e pedindo forças. Afinal, é um espírito que com certeza pode ajudar muito cada um de vocês. Então, não percam um santo, né? Ganhem um santo novo, né? Como diz os católicos, né? Incluam mais um na lista de prece de vocês, que certamente serão atendidos. Muito bem, nosso tempo está chegando ao fim, iremos encerrar. Eu gostaria de encerrar hoje dedicando especialmente
as nossas intenções aos animais abandonados. Hoje eu gostaria de dedicar a intenção dos nossos estudos a todos os animais que sofrem de abandono e que estão perdidos nas cidades, nos vilarejos, que possam receber o nosso amor e o auxílio da humanidade. Que Jesus abençoe cada um de vocês, estejam sempre buscando a evolução através dos nossos ensinamentos e principalmente dos exemplos de Jesus, nesse caso, no caso do estudo de hoje, de Moisés. Fiquem com Deus.